Boa noite, Ponte Nova, boa noite, Mariana, Dom Silvério, Alvinópolis. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Espaço Aberto. Hoje, dois convidados, Dr. Marconi Rodrigues da Cunha, advogado e assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, está neste primeiro bloco conosco. No segundo bloco, nós vamos receber o advogado Gilson Freitas, que é seu sócio, né, doutor Marconi? Isso. Sócio do Dr. Marconi e que vai falar conosco também no segundo bloco. O tema de hoje é um tema que está bombando. É com relação às eleições 2020. E o doutor Marconi, neste primeiro bloco, a gente já começa com o seu boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite, telespectadores. É uma honra para a gente estar aqui presente no seu programa. Vamos falar de eleições 2020. Vamos começar? Vamos. Bora lá. Doutor Marconi, a pergunta que não quer calar. As eleições serão adiadas? Ô Wesley, essa pergunta tem sido feita para a gente constantemente. Em meados de 2017, tinha-se uma ideia de adiar as eleições por uma questão de unificar, para diminuir o gasto com a máquina pública nessa época eleitoral. Só que essa PEC, na época, não passou no Congresso e, pelo que a gente tem visto no site do TSE, a princípio a eleição está mantida para esse ano de 2020. Porque há entendimentos aí, e a gente está falando em off aqui, que tem a possibilidade de adiamento. Mas a possibilidade de eleições ser casadas em 2022 tem essa possibilidade, Marconi? Ô Wesley, tem um princípio no direito eleitoral que é o princípio da anterioridade. Essa possibilidade de casar as eleições teria que ser através de um projeto de emenda constitucional que teria que ter sido sancionado até um ano antes das eleições. Então, como essa PEC, na época, não avançou, tinha até um entendimento nesse sentido da própria Associação Mineira dos Municípios, da própria AMAP e de outros entes, essa PEC não avançou e agora, durante essa pandemia do coronavírus, avançou, essa tese voltou a ser ventilada. Só que a gente não tem embasamento constitucional para acatar uma PEC dessa. Tá, mas se houver um entendimento entre o Congresso Nacional, o Executivo, o STF, pode acontecer, Marconi? Olha, não, tudo pode acontecer, né? Porque na minha imaginação e não sei no pensamento de vocês, existe um dinheiro aí do fundo partidário. Existe. Que está sendo muito namorado para ser usado nesta pandemia aí do Covid-19. Na verdade, é um dinheiro bastante significativo, né? Muito cá para nós, né? Só que a gente não tem os requisitos constitucionais mais para adiar a eleição, porque ela está a menos de um ano de ser realizada. Eu não vejo como adiar. Tá, você é opinião sua. É opinião minha, né? Pode ser que se houver um entendimento, estou te deixando bem claro, entre o STF, o Congresso Nacional, o Executivo Federal, a pressão que está existindo de todas as associações, inclusive a AMM. Eu acredito. Sim, mas tudo pode acontecer, mas eu acho que não tem embasamento jurídico para adiar. O embasamento você acha que não existe? O que está sendo comentado, até pelo próprio grupo técnico que o TSE desenvolveu e criou, é que se for adiar as eleições, elas têm que ser realizadas até o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e na primeira semana de dezembro, o segundo turno. Segundo turno. Seria, então, até o final de 2020. Isso, elas têm que ser realizadas em 2020. Beleza. Okay. Doutor Marconi, vamos falar agora de condutas vedadas. O que são e qual a intervenção da lei em prevê-las? Wesley, na verdade, o legislador dispôs sobre as condutas vedadas no artigo 73 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e para esse ano está no artigo 83 da Resolução 23.610 do TSE. O que são as condutas vedadas? São aquelas práticas que alguns tendem a cometer durante
o pleito eleitoral, principalmente aqueles que estão já no cargo e tentam uma reeleição, sabe? Então, Entendi. essa previsão legal dessas condutas todas é para garantir uma disputa igual entre todos os entes, todas aquelas pessoas que vão pleitear algum cargo público para não ter desequilíbrio na disputa. Ô Marconi, eu vou te perguntar mais uma coisa sobre as eleições de 2020. Caso o Congresso reúna lá, você sabe que a coisa lá funciona dessa maneira, né? Todo mundo tem um entendimento do que é a política brasileira. E reúne e fala assim, ô gente, nós estamos aí vivendo uma pandemia aí muito grave e o dinheiro, podemos desviar, não, falar, o dinheiro que é do fundo partidário, ele poderia ser usado para uma pandemia, ô Marconi? Ou um outro tipo de doença qualquer? Que afete aí a população inteira? Bom, veja bem, tecnicamente falando, todo e qualquer dinheiro que se encontra vinculado a um fundo, ele tem que ser usado para aquela finalidade. Nada impede dos senhores congressistas futuramente, ou no futuro bem próximo, mudarem a destinação do fundo, né? Fazendo uma lei autorizativa e destinando parte daquele dinheiro, a totalidade dele, para outro fim, como fosse o coronavírus. Porque a lei oferece brechas, né, Marconi? Oferece, né? Claro, com certeza. Mesmo em tempo de estado de calamidade do Covid-19, podemos ocorrer a prática de condutas vedadas? Podem ocorrer? Wesley, na verdade, a gente espera que não, mas muitas vezes acontece e às vezes numa questão até mínima, por exemplo, e sem a devida cautela. Por exemplo, se o gestor não tiver uma lei autorizativa para determinar determinado benefício, né? Por mais que tenha pandemia, e pode até parecer um excesso de formalismo nosso, mas quem está na gestão pública, a gente tem que prezar, porque a gente pode fazer tudo que a lei permite. Na gestão privada, você pode fazer tudo que a lei não veda. Então, tem uma grande diferença. Muito grande a diferença. Você que também está na máquina, você sabe disso. Ô Marconi, o que há de pensamento nesse calendário eleitoral de novidade para este ano 2020? Tem alguma coisa diferente, já que o escritório seus trabalha nesta área aí eleitoral? Na verdade, mantiveram-se as datas em relação a 2016 das eleições, de 45 dias, né? Então a gente sempre fala, e na verdade esse ano não tem coligação mais para eleições proporcionais de vereadores. Como é que funciona isso? Explica aí. Porque antigamente o processo era o seguinte, formava-se as chapas, né, de vereadores, Sim. Você tinha lá 1000 votos, eu tinha 200 e às vezes você me puxava. Isso agora não vai acontecer mais, né? Na verdade... Explica isso aí bem miúdo. Tá, vou tentar. Quem é bom de conta lá no escritório é o Dr. Gilson, mas eu vou tentar, tá? Na verdade, algumas coisas mudaram no sentido assim, de não ter mais coligações para as eleições proporcionais, que são as eleições para vereadores, né? No caso dos municípios. E salvo melhor juízo, para a pessoa ser puxada por outro candidato, igual acontecia nas eleições anteriores, ela tem que atingir um coeficiente mínimo de 10% da votação. Da votação total, né? Da votação total, para ela poder subir. Tá? E aí, mesmo assim, tem aquela questão de sobra e tal, que eu confesso que essa parte eu não sou familiarizado, não. Como é que vai funcionar? Como assim? As eleições de vereador... Funciona assim agora. Não, mas não é, vamos supor, um partido X... para ele ter mais de um vereador, ele precisa de quantos votos? Para fazer o primeiro? Isso varia de cidade para cidade por causa Ponte Nova, acho que é 1.300, né? É 2.600, porque agora não tem coligação mais. Tá, aí porque o mais votado... Porque na coligação antes você podia contar até 150%, ou 200%, não é isso? Eu faço uma confusão, até 200%. Você podia contar até 200%, agora você não conta mais. Entendeu? Tá, então é uma conta meio complicada de explicar. Então o Gilson vai esmiuçar ela aqui para gente. Não, tudo bem. Então vai o primeiro mais votado e 2.600, 5.200 mais um, é assim? Correto.
Então o bicho vai pegar esse vai ano pegar, aí. Vai pegar. Vai pegar. Essa suspensão aí para novembro, o que ela pode influenciar nas eleições, Marconi? Na verdade, assim, ela pode ser que caso aconteça o adiamento, né, para novembro, na verdade, eu pessoalmente, eu não tenho uma opinião formada a respeito de o que ela pode impactar nas eleições. Talvez seja bom para os candidatos, porque eles vão ter mais tempo para se planejar. Mas também fazendo o outro lado, de repente, numa eventual transição de governo, pode ficar um tempo muito curto. De repente, o pessoal não está vendo isso, sabe? Porque você fazer uma transição de governo com um mês, entendeu? É difícil, né? É difícil. Né? Um mês é muito pouco. Então, a gente tem que colocar as coisas na balança e pesar, entendeu? Entendi. Ô Marconi, outra coisa importante, a movimentação, ela está parada de tudo para as eleições de 2020, os bastidores já estão movimentando aí? Eu confesso que eu não tenho notícia não, Wesley. O que eu tenho percebido... O escritório já foi procurado por outros candidatos? Nós, lá no escritório, a gente tem sido procurado muito por WhatsApp, por telefone, né? E, vamos reunir semana que vem, mas a gente tem essas restrições da pandemia, essa questão toda. Aí chega na outra semana, fulano, vamos conversar? Não, mas não tem jeito, porque nós não podemos sair da cidade que a gente está para ir até aí, e nós também não podemos locar dificultou tudo, Marconi. Então ficou um negócio meio amarrado, sabe? Porque se tivesse tudo normal, o bicho já estava acelerado, não estava? Estava começando a acelerar já. Gente, estamos recebendo o programa Espaço Aberto de hoje, Dr. Marconi Cunha, advogado, e no segundo bloco agora a gente vai receber o Gilson Freitas. E a gente vai conversando aí sobre as eleições 2020. E você aí de casa, acredita que pode ser suspensa, igual o Marconi falou, prorrogada, né, Marconi? Ou suspensa? Prorrogada para novembro. Prorrogada para novembro, no caso de Ponte Nova, sai o resultado em novembro. Em caso das cidades de maior potencial eleitoral, seria em dezembro, não é isso, Marcos? Por causa do segundo turno, que acima de 200 mil eleitores tem que ter segundo turno. Agora você me deixou uma coisa encucada aí, um mês só de transição é complicado, demais, porque a máquina é robusta. Até o cara pegar pé de tudo, ou vai trabalhar 24 horas por dia, né? Revezando em turnos. O que você acha? É por isso que eu acho que não passa, porque assim, eu pessoalmente vi hoje na televisão que a quantidade de óbitos em relação ao coronavírus começou a cair, né? A curva começou a cair, ela está meio estável, né? E aí alguns municípios já começaram a flexibilizar a circulação de pessoas, de bens e de serviços. Então, pessoalmente, eu não estou vendo por que adiar, não. Né? E, na verdade, assim, nada impede de uma assembleia, uma convenção ser realizada por meio eletrônico, por exemplo. Entendeu? Pode, né? Depois a pessoa passa a ata, assina, colhe a assinatura e leva no cartório eleitoral. Entendeu? É verdade. Nós vamos para o primeiro faturamento. Na sequência, Gilson Freitas vai sentar aqui no lugar do Dr. Marconi e a gente vai falar de eleições 2020. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, no seu segundo bloco de hoje, recebendo agora o Dr. Gilson Freitas. Fala aí, doutor, vamos falar sobre as eleições, se poderão ser adiadas ou não. Qual é o seu entendimento? Inicialmente, boa noite, Wesley, parabenizá-lo pelo Tamo junto, programa, Gilson. Muita audiência no horário. Boa noite também aos telespectadores. Quanto à questão das eleições, adiamento das eleições, também estou na linha do Dr. Marconi, acho também, pelo que nós estamos acompanhando, junto ao TSE, tanto anteriormente que era a ministra Rosa Weber, presidente, e agora o ministro Luiz Roberto Barroso, a linha de ambos é da não alteração da data das eleições. Sim. Uma possível prorrogação, vamos dizer assim, caso haja algum contratempo para o mês de novembro e dezembro. Mas, até o momento, ficam mantidas as datas para as convenções no mês de agosto e
daí adiante as datas tanto das eleições no primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro. Para se mexer no jogo é muito difícil, né, doutor Gilson? Essa prorrogação, se acontecer, e o Marconi citou no bloco anterior, a transição vai ficar muito complicada, Gilson. Qual que é o seu pensamento? É o mesmo de Marconi também? Ou você acha que tem a viabilidade, num período de 30 dias, fazer uma transição? Bom, quanto a essa questão de transição de governo, a gente sabe às vezes como funcionam essas transições. Né? A gente sabe que existem até as questões das informações, truncadas informações, tem governos que são resistentes em passar informações para o governo que está entrando. Então, assim, a gente sabe que um mês, mesmo no período normal, quando as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro, a transição demora um tempo para ocorrer. Ela começa a ocorrer em novembro, a transição começa a ocorrer em novembro. Sim. E sabe que as informações são bem trucadas, algumas informações não são passadas de acordo, é mais ou menos ali um entendimento ali que fica nesse sentido. Então eu acho assim, um mês, a pessoa pelo menos vai tomar ciência, o que é importante, da situação geral dos números do município. Até porque com transição que seja de 30 dias ou 60 dias, ninguém vai conseguir ter esse acesso global a essas informações para dar um norte total para a administração futura. E o que é o principal? Qual é o norte principal numa transição? Bom, eu acho o norte principal é o seguinte, as finanças públicas, as contas de governo, né, os valores que estão lá depositados nessas contas, né, a questão dos planejamentos feitos para o ano seguinte, né, dos planos do PPA, dos planos plurianuais, dos planos anuais, do orçamento, que é importante a nova gestão saber o orçamento, entender o orçamento, até porque o orçamento ele já vai estar pronto em outubro, o orçamento já está sendo votado, já vai estar votado o orçamento. Então, a administração, o prefeito que for eleito, ele vai ter em mãos esse orçamento para programar para o ano seguinte. É importante isso, né, Gilson? Mais importante é fundamental. São os instrumentos que ele vai ter, as ações que ele tem que seguir pelo orçamento, pelos planos plurianuais e pelos planos anuais. Eles vai ter esse plano de antemão em suas mãos. Tendo esse plano de antemão em suas mãos, ele vai ter informações ali, técnicas, das pastas do município. Entendi. Ô, doutor Gilson, os cartórios eleitorais estão funcionando devido aí a essa pandemia? Qual o critério que os cartórios eleitorais criaram para funcionar aí? Porque tem muita coisa a ser tratada no cartório eleitoral também, né? É correto. Os cartórios eleitorais não estão funcionando, não estão atendendo pessoalmente. O atendimento dos cartórios estão sendo feitos todos online. Inclusive, hoje saiu uma portaria prorrogando esse prazo. Então, não existe atendimento nos cartórios presencial. Todo o atendimento no cartório hoje, você faz os serviços através do computador. Tudo online. Tá. E quais são os tipos de serviços na questão eleitoral? Principalmente hoje, a questão hoje que está mais em voga seria a questão dos títulos de eleitores, a adequação dos títulos de eleitores, as questões de transferências, né, que costumam ocorrer nesse período, e o prazo, o marco, né, final é 6 de maio, né? Então as pessoas aí têm 6 de maio prazo. É para filiação? Não, né? Não, a filiação já terminou, já né? terminou. Filiação terminou um outro item também. Qual foi? Transferência. A janela partidária. A janela partidária foi no dia 3, né? No dia 3 de abril. E a filiação foi até no dia 4 de abril. Agora são as questões de adequação dos títulos eleitorais, porque tem muitas pessoas com pendências que não votou, tem que pagar as multas para regularizar os títulos de eleitor. Entendi. Ô, doutor Gilson, e as convenções já podem ser realizadas? Quando poderão ser realizadas? Bom, as convenções, a data das convenções é do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, se não houver nenhuma mudança no calendário eleitoral. Então, as convenções 20 de julho a 5 de agosto do corrente ano. Tem um prazo bom ainda para 20 de julho a 5 de agosto. Deus permita que essa pandemia já tenha passado, né?
para poder todo mundo realizar com presença dos candidatos ao executivo, ao legislativo. Porque senão, se não tiver passado, complica ainda mais, né, Gilson? Correto, e essa eleição vai ter um diferencial em relação às eleições de 2016. Por quê? Porque uma vez que nós não teremos mais as coligações partidárias, as convenções serão feitas até de formas separadas. Porque como agora só pode vir o partido isolado, não existe mais coligação na eleição proporcional, as convenções para os candidatos a vereadores, ela pode ocorrer logo assim que abrir a data do dia 20 de julho, essas convenções podem acontecer. Porque normalmente, nas eleições de 2016, o que ocorria? Ocorria que às vezes tinha que aguardar até a campanha majoritária fechar as coligações com as proporcionais. Então, por isso, as convenções elas ocorriam muito próximo ao final da data, né? No limiar das datas. Agora não, agora como não existe mais essa ligação entre a majoritária e a proporcional, elas ocorrerão de forma distintas, e a gente sabe também, né? A gente sabe que hoje, se você olhar, os partidos praticamente já sabem quem serão os candidatos a vereadores. Sim. Né? Então, no mês de junho, os partidos já sabem quem serão os candidatos a vereadores. Então, quanto mais rápido o partido adequar a documentação, saber quem são os candidatos, quando for realizada a convenção partidária, seja feito de modo rápido para enviar essa documentação para a Justiça Eleitoral, para que possa dar seguimento à documentação, seguimento ao número do CNPJ, para abertura de conta, etc, etc, e para que no dia 16 de agosto os candidatos possam iniciar sua campanha. E a campanha, ela vai ser diferenciada ou vai ser nos mesmos moldes da última eleição? Você fala diferenciada... Se tem alguma coisa que vai acontecer diferente da última eleição para prefeito e vereador, tem alguma novidade? Bom, a gente sabe que uma das novidades é essa questão, né, de não existir, coligação, e a questão que mudou a legislação que mudou, a lei mudou em 2000, o Código Eleitoral, né, mudou em 2017, é a questão dessa conta aí dos votos, né, para as questões partidárias, para as questões individuais dos vereadores. Como vai funcionar agora essa questão, essa contagem? Vamos lá, explica tá? Bem explicadinho. Ponte Nova, última eleição, Ponte Nova teve aproximadamente, foram 33 mil e poucos votos. Algumas coisas, votos válidos. Então, como Ponte Nova, a Câmara Municipal são 13 cadeiras. São 13 cadeiras. Então, você tem que chegar, que se fala, ao coeficiente eleitoral. E como é que chega nesse coeficiente eleitoral? Você divide o número de votos válidos pelo número de cadeiras. 33 mil você vai dividir por 13. Na última eleição foi 2.600 e alguma coisinha. Né? Ou seja, o partido, para eleger um candidato, ele teria que, pelo coeficiente partidário, esse partido teria que ter 2.000, vamos arredondar a conta, 2.600 votos. 2.600 votos. Se ele quisesse eleger 2 candidatos pelo coeficiente partidário, dobra. 5.200. E assim sucessivamente. Mas temos uma novidade com relação a 2016. Em relação às sobras. Porque eu estive fazendo um estudo com base na eleição de 2016 e 2012. Em 2016 nós tivemos 23 partidos participando da eleição de Ponte Nova. Existiam a coligação. Seriam 200%, seriam 26 candidatos cada partido poderia ter. E a maioria dos partidos não tiveram 26 candidatos. Teve partidos com 13, com 8, etc. Inclusive, para que você tenha uma ideia, trazendo 2016 para a forma que vai ser agora, 4 vereadores que são eleitos hoje não seriam eleitos se a eleição fosse hoje. Fosse a questão só o partido, não existisse mais a coligação. Sim. Nesse sentido, não existe mais a coligação. E por que isso? Porque eu entendo o seguinte, Ponte Nova, essa eleição não cabe mais, não tem espaço para 23 partidos.
para a forma que vai ser essa eleição. O máximo que eu tenho entendimento que vai ter partido e candidatos com capacidade para obter voto de 13 a 15 partidos. Por que capacidade para obter votos? Pelo seguinte, porque agora nós temos uma outra questão. E qual que é essa questão? Porque nas eleições de 2016, as sobras, só participavam das sobras os partidos que fizessem o coeficiente partidário. O que é o coeficiente partidário? Os partidos que fizessem no mínimo 2.600 votos. Só esses partidos participavam da sobra. Para essa eleição, não. Todos os partidos, independente de ter conseguido ou não o coeficiente partidário, todos os partidos irão participar das sobras. Então, um partido, por exemplo, eu acho que um coeficiente da média, tá? Pela média que vai ser, pelo número de votos, se a gente pegar a eleição de 2016, os partidos que tiveram mais votos, ninguém chegou a 6 mil votos, o partido teve mais votos, teve 5 mil e poucos votos, depois vem 4 mil e depois isso vem caindo. Vai diminuindo. E vai diminuindo. E agora você pega o seguinte, nós teremos em Ponte Nova, serão 20 candidatos por partido. 20 candidatos por partido. Sim. Desses 20 candidatos, nós teremos 6 mulheres. Infelizmente, por questões aí culturais não, né? Questões aí, vamos dizer, essa questão das mulheres, de participação das mulheres na política, é sabido que as mulheres, a maioria das mulheres tem pouco voto. Infelizmente, assim, se você pegar as eleições de 2012, 2016, você vai ver lá a questão das mulheres, é uma ou outra que tem um número de votos mais. Sim. Então, e para que você faça a média atingir os 2.600 votos, todos os candidatos teriam que ter em média 135 votos. Na Pesado, média. hein? Na média. Pesado. Cada candidato deveria ter 135 votos. Lógico, você tem uns 2 candidatos, 3 candidatos, você tem 500, 600, 700, tal. Mas se você tiver só 3 ou 4 candidatos que têm voto, e o resto, se você abaixar isso muito, de 80 votos para baixo, então os partidos não vão ter voto. Então, e aí? Então, assim, aí, eu acho, pelo estudo que eu fiz, nós teremos mais candidatos pela média do que pelo coeficiente partidário. É verdade. Mais pela média do que pelo coeficiente partidário. É porque é o seguinte, inclusive assim, nós tivemos a dança das cadeiras, né? Sim. Simplesmente nós tivemos aí uns 4 ou 5 vereadores, né? Inclusive tem partido aí que tem 3 vereadores, né? Daquela questão da janela, né? Por que eles foram para esses partidos? Porque eles estavam num partido que só tinha meia dúzia, 10 pessoas que eles conseguiram aí sendo puxado, entendeu? E esse número de pessoas conseguiu fazer com que eles fossem eleitos, na média. Alguns são eleitos na média. Então nós temos aí partidos com 3 candidatos a vereador correndo o risco de eleger só 2. Candidatos a vereadores não. Com 3 vereadores hoje eleitos, fazendo parte de um único partido, com risco de eleger 2. Porque é o seguinte, eu tenho comigo o seguinte, pelas minhas contas, se um partido fizer uma média de 5.800 votos, eu acho que ele consegue levar 3 candidatos. Que isso, é mesmo? É porque é o seguinte, porque como você faz essa conta? A conta é da seguinte forma, se ele fez 5.800, ele já leva 2 de imediato. 2 de imediato. Na sobra, como é que você fez a conta da sobra? Você pega 5.800, divide por esses 2, mais 1. Você pega 5.800 e divide por 3. A média desse partido, salvo engano, vai ficar uns 1.700, 1.800 votos. Então ele corre o risco da sobra levar mais 1 com 3 votos. Então eu acho que 5.800 a 6.000 ele faz 3 candidatos. 3 candidatos. 3 candidatos. E um partido, por exemplo, um partido que tiver 2.000 votos, ele não fez o coeficiente, mas ele vai levar um candidato, pela média, porque vai ser uma média muito alta, porque a média dele é 2.000, porque como ele não fez nenhum candidato de imediato, a média dele é 2.000 dividido por 1, que é 2.000. Tá. Então, esse partido que fizer 2.000 votos, ele não conseguiu o coeficiente, mas vai levar pela média, porque agora todos os partidos entram nas sobras. Pela sobra ele leva. E tem aquele detalhe que o doutor Marconi falou, a questão dos 10% do coeficiente eleitoral. Se o coeficiente eleitoral são 2.600 votos, o candidato tem que ter no mínimo 260 votos para que ele seja eleito, porque não adianta nada o partido
fazer o coeficiente e o candidato não ter os 260 votos. A coisa vai ficar difícil, hein? Nós vamos para mais um intervalo comercial. Na sequência, Dr. Marconi volta e no outro bloco o Gilson volta. Vai falar também de negócio de votação de prefeito, se dá sobra. Eu não entendo muito bem disso. Se ajuda a eleger. Você vai explicar isso no último bloco. Vamos lá, vamos faturar, porque senão Dom Valmor acha ruim com a gente. Vamos lá. Muito bem, de volta com o terceiro bloco do programa Espaço Aberto, hoje recebendo aí Dr. Marconi Rodrigues da Cunha, advogado, e o Dr. Gilson Freitas, também advogado. Como é que chama o escritório, Marconi? Marconi Cunha, Gilson Freitas, Advocacia e Consultoria. Funciona? Funciona na Galeria Hugo Mafra, aqui na Francisco Vieira Martins. Próximo, 761, próximo à Casa Verde. Em frente ao Magazine. Isso. Ô Marconi, vamos lá começar o terceiro bloco, porque aqui no intervalo o bicho tá pegando, hein? Atenção, senhores candidatos a vereadores, aos partidos, atentam para as situações aí de votos aí para se eleger, hein? Procura aí o Dr. Marconi, Dr. Gilson, que vocês terão uma assessoria top de linha, porque conhecem, hein? Marconi, e a propaganda eleitoral antecipada? O que é? Deixa eu só fazer uma correção antes. Na verdade, não é uma correção, é um acréscimo, né? Que é algumas coisas que eu e o Dr. Gilson já estamos falando para nossos potenciais contratantes, que os candidatos também têm que atentar para o seguinte detalhe, né? Não é segredo para ninguém que a Receita Federal adiou o prazo para declaração do imposto de renda para o dia 30 de junho. Então, por que o Dr. Gilson também falou que quanto antes se antecipar, melhor? É um outro ponto que pouca gente está tomando conhecimento, porque o que acontece? Assim que faz o registro de candidatura, encaminha para o cartório eleitoral e o cartório eleitoral encaminha para a Receita Federal para emitir o CNPJ dos candidatos. Então, vai estar juntando a questão do prazo final de imposto de renda de pessoa física e a questão do CNPJ dos candidatos. Então pode ser que tenha uma certa sobrecarga aí, então quanto antes fizer, na nossa opinião, é melhor. Mas vamos lá. Então vamos lá. A campanha eleitoral, a propaganda eleitoral antecipada, o que é? E o que é pré-candidato? Pré-candidato, Wesley, é toda aquela pessoa que tem a intenção de disputar a eleição, só que ele ainda não teve o registro de candidatura deferido e nem foi escolhido em convenção eleitoral. Então ele é um pré-candidato. Por exemplo, você pode ser um pré-candidato a vereador. Mas tu tem que estar afiliado. Mas você tem que estar afiliado, você tem que ser escolhido em convenção, aí você vai deixar de ser pré-candidato e vai passar a ser candidato. E isso ocorre? Isso ocorre a partir do momento que se realizam as convenções partidárias e que sai o registro. Tá? Aí, tipo assim, aí o pré-candidato pode, se ele quiser fazer... Na verdade, essa definição de pré-candidato começou desde as últimas eleições de 2016, em que o tempo da eleição foi reduzido de 90 para 45 dias. Então, o legislador, num outro ponto, permitiu que o pré-candidato assim se denominasse, para que ele tivesse um tempo maior de expor suas ideias, né? Sugerir, né? De repente, se ele for escolhido, ele já adiantar para os seus possíveis eleitores as suas plataformas, as suas ideias, desde que ele não peça voto. Ele só pode pedir voto depois que ele for sacramentado. E se couber uma denúncia? Se couber uma denúncia, ele pode sofrer penalidade de multa. Caso ele venha a ser eleito, ele pode ter o diploma dele cassado, ou até o registro de candidatura dele impugnado. Tá? Ô Marconi, a propaganda antecipada, essa me interessa muito. Os atuais prefeitos que vão para a reeleição, logicamente, tem uma mídia toda montada, que são as redes sociais, que hoje é o site de uma prefeitura, é o Instagram, é o Facebook, é o aplicativo, é o Twitter, e essa quantidade de coisa que a gente tem por aí hoje. Qual é a precaução que os atuais gestores têm que tomar? São várias, né? Uma que a gente sempre sugere é que ele tenha contas separadas das contas das prefeituras para não vincular na publicidade institucional essa questão toda. Até porque
no próprio registro de candidatura dele, ele vai ter que informar essas contas para poder dar sequência. E depois que passar as eleições, ele tem um prazo legal para dar baixa nessas contas. Então a gente sugere separar para ele não ter um transtorno dobrado ou triplicado, né? E para não ficar caracterizado também o uso da máquina pública para benefício pessoal, né? E o que pode ser feito durante a campanha, que o prefeito continua sendo prefeito, a prefeita continua sendo prefeita. O que pode o município divulgar? Ou é necessário ter uma database aí para ser retirado ao site? Ou, eu não entendo bem. Ou as questões de obras, essas coisas. Não, na verdade, eles podem divulgar publicidade meramente de caráter educativo e informativo, tá certo? Né? A não ser que aconteça alguma coisa, algum estado de calamidade pública igual nós estamos vivendo, ele também está liberado para esse tipo, o gestor também está liberado para fazer esse tipo de abordagem. Só que o que a gente sugere? Né? Aí eu preciso fazer uma mensagem X e tal, e pode ser que haja dúvida, haja algum problema. Faz um peticionamento ao juiz eleitoral, ele vai mandar para o Ministério Público Eleitoral e vai se decidir se pode ou se não pode. Isso aconteceu na eleição de 2016 conosco, do município próximo aqui que o então gestor nos contratou, a respeito da propaganda de IPTU. Porque nesse município, a database de IPTU é em julho. Aí na época nós fizemos uma consulta para saber se podia distribuir o carnê do IPTU naquela época, com aquelas cores e tal. E aí chegamos no entendimento, após ouvir o Ministério Público Eleitoral, que se fizesse o carnê preto e branco, código de cor, de partido, aquelas questões todas. Sabe? Ô Marconi, o gestor em campanha e os vereadores em campanha, os pré-candidatos e depois passando a campanha, o que eles não podem fazer? Por exemplo, amanhã nós vamos inaugurar um asfalto de uma rua. E aí? Bom, na verdade, os atuais gestores e detentores de mandato eletivo, sim, no período eleitoral, eles não podem comparecer à inauguração de obras públicas. É vedado? Tem esse entendimento, é vedado, né? Às vezes é muito comum, principalmente em cidades menores, né, quando vai se inaugurar uma obra, contratar um artista da terra, com recurso do município, também não pode, né? Enfim. O artigo 73 da 9504, ele é muito extenso e... Mas não impede que o secretariado, os assessores ou o vice-prefeito que não vai mais ser candidato de inaugurar a obra. É verdade? É o recomendado, né? Que alguém vá representando ele, né? E se abster de falar de que é candidato. Não pode nem citar o nome, né? É melhor não. A gente recomenda que é mais garantido, é mais né? garantido que não. Com certeza. Até porque... os atuais gestores são o telhado da vez. Sim, vamos combinar, sim, né? A gente tem que, com certeza. A gente tem que ser justo com as coisas. Então, né, como se diz, seguro morreu de velho. Né? Ô Marconi, uma outra coisa que eu tenho uma certa preocupação. Obras. Até que período pode ser licitada as obras que serão executadas ainda este ano? Wesley, isso aí deve ter uma série de nuances, isso depende do recurso da obra, entendeu? Na verdade, assim, a gente sabe que geralmente tem-se uma ideia de que vou fazer no último ano aquela enxurrada de obras e tal. Só que isso depende se é recurso vinculado, se é recurso próprio. Isso, você até me desculpe, mas eu não tenho como te responder isso assim na lata, com o perdão da expressão, porque isso varia muito de caso a caso, né? Então isso tem que ser muito estudado, tem que ter muito tato para isso. Marconi, o registro de candidatura, até quando? Detalhe aí para a gente essa pergunta. Na verdade, o registro de candidatura, o que ocorre? Ele é posterior à realização das convenções. O doutor Gilson colocou aqui, eu queria até fazer um parêntese, que o doutor Gilson, além de advogado, ele é contador também. Então, enfim, após esse parêntese... Estudamos juntos, né, Gilson? Lá na Faco, não foi? Verdade. Sobe conta, desce conta, eu, saí fora. Lalado. Então, na verdade, o registro de candidatura ele é posterior à realização das convenções. Então, realizaram-se as convenções, a gente
pega toda a documentação da convenção e dá sequência ao registro de candidatura, junto com as certidões dos candidatos, com o tipo de foto que é específico para o registro. E por que a gente sugere fazer o quanto antes? Porque por mais que no calendário se preveja que a data do registro é de 5 a 15 de agosto, se fez a convenção, você já pode dar entrada no registro. Entendeu? Então, tipo assim, como eu sempre falo, quem sai primeiro bebe água limpa. Muito entendeu? limpa. Né? Uma outra coisa importante nisso aí que você está falando. Existe um checklist de que o candidato a vereador e a prefeito precisam para provar que a documentação necessária para se candidatar. Existe. Ela é muito extensa, Marconi? Ela até não é muito extensa, não. O que costuma acontecer é que, às vezes, há uma certa dificuldade para quem deixa na última hora de se emitirem as certidões. Né? E aí acontece, eu não sabia. Congestiona. Eu não sabia que eu tinha essa pendência na justiça. Às vezes é homônimo, né, que tem o mesmo nome com outra pessoa, sim. E aí fica dependendo de pegar pessoalmente na justiça, porque a maioria das certidões hoje se gera online. Online. Né? Mas se tem homônimo, então pode acontecer de dar uma travadinha ou outra. E a gente sempre sugere, e por mais que a gente fale, sempre acontece. Não deixa para a última hora, não. Mas não tem jeito, Marconi. Deixam para a última hora. Né? Essa documentação, ela é quase toda ela online, né? Que você falou. A grande maioria. O candidato pode ter algum tipo de condenação em trânsito, Marconi? Tanto o prefeito como o vereador, a prefeita, a vereadora... Ou pré-candidato aí que nunca foi candidato. Você fala durante a campanha? Pode, nada impede. Embora nesse período de campanha os processos da justiça eleitoral eles tenham prioridade, Wesley, nada impede de amanhã sair alguma condenação do candidato aí e ele, supervenientemente, ele perdeu o direito dele de ser diplomado ou ter o seu registro de candidatura cassado. Né, como nos casos de condenação criminal ou daquelas hipóteses de condenação colegiada da lei da ficha limpa. Né? Tá, mas o cara, se não apareceu no momento da posse, ele pode tomar uma posse e lá na frente, se você for julgado e condenado, aí ele perde o mandato. Pode ser que perca, pode. É muito complexo, muito. O candidato tem que estar ciente disso tudo, né, Marconi? Na verdade, Wesley, no Brasil tem-se uma cultura, infelizmente, não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas ao mesmo tempo tem-se a cultura de se consultar, às vezes, o advogado na última hora, sabe? Tipo na bacia das almas. Como tudo é feito aqui no país. Por que eu estou tomando a liberdade de fazer esse parênteses com você? Nós tivemos um caso recente que uma pessoa nos procurou querendo disputar a eleição e eu falei assim, pelo que você está olhando aqui, a gente acha que não tem como você entrar não, por quê? Porque se o candidato amanhã, se ele tivesse sido condenado, por exemplo, no começo do ano, se ele tivesse sido condenado, mas eu vou recorrer para o TJ de Belo Horizonte, e tivesse pedido no recurso um efeito suspensivo, talvez ele conseguisse e talvez ele candidatasse, né? E talvez ele suspendesse os efeitos da pena. Isso aconteceu com uma pessoa muito próxima a nós, né? E que, na verdade, assim, então, às vezes, depois que vai pedir, depois a justiça tem esse entendimento que ela não dá. Ou você pede tudo no recurso de uma vez, ou você não pede. Beleza. Okay? Ô, Marco, faça suas despedidas rapidinho aí, que é o último bloco, já estão me chamando lá para o intervalo. Bom, e mais vezes vocês virão aqui ao programa. Vai ser um prazer, como foi hoje. Quero te agradecer. Quero agradecer a TV Educar, na pessoa do Gustavo, né? Agradeço a oportunidade. Gostaria de te pedir permissão para mandar um abraço para um grande amigo que nós falamos no Bastidores, que é o doutor Eduardo Cavalcante, aniversário dele hoje. Parabéns, meu Eduardo. Tudo de bom para você, né? Mas as eleições não vão ser adiadas não, viu? Nós vamos conversar disso muito ainda. Muito obrigado. Tamo junto. Estamos à disposição. Nós vamos faturar e na sequência o último bloco com ele, Gilson Freitas. Até já. Muito bem, de volta com o último bloco do programa Espaço Aberto desta segunda-feira, falando de eleições municipais. E aí, Gilson? Continua fazendo as suas contas aí, você estava ali em off falando da possibilidade também, você falou de um partido ter 2.000 votos e eleger um. Mas você fez uma outra conta ali que eu fiquei abismado.
Para o partido, vamos supor, tem os 5.600? 5.800. Aquela conta que você fez por último aí, explica ali para gente. A conta é bem simples, né? A gente partir da forma que a Justiça Eleitoral adequou o Código Eleitoral, para que você possa entender o que nós estamos falando, a questão de numérica, de coeficiente partidário e coeficiente eleitoral. O coeficiente partidário, como é que ele é obtido? Pelo número de votos que o partido teve, alcançou, dividido pelo coeficiente eleitoral. Suponhamos, vamos fazer uma continha assim exata. O coeficiente eleitoral de Ponte Nova são 2.600 votos. Suponhamos que um partido ele faça 2.600 votos. Se esse partido conseguiu 2.600 votos com seus candidatos, ele vai eleger um candidato a vereador. Se esse partido fizer 5.200 votos, ele vai eleger 2 candidatos a vereadores. Porque já o número você vai pegar 5.200 e dividir por 2.600, que vai dar 2. O coeficiente desse partido, 2 candidatos. Tá? E isso não existe aproximação. Qualquer dízimo que der, fração que der, não existe. É 2. 2,99, são 2. São 2. Não tem 3. Não aproxima para 3. Não aproxima de jeito nenhum. Tá. Então, nesse sentido. Então, mas aí o partido, por que eu dizia, se um partido fizer 5.800 votos, ele sujeito a levar o terceiro candidato nas vagas das sobras. Porque você vai pegar esse número de 5.800 votos e dividir por 3. Por que 3? 2 candidatos que já foram eleitos, mais um número fixo, que é somatório 1. Você vai dividir 5.800 por 3. Por 3. Que vai aproximadamente, que se não me engano, 1.700, 1.800. É uma média alta, eu acho, uma média alta 1.800. É difícil. É uma média alta. Então, essa média alta, 1.800 votos, a gente consegue levar mais um candidato na sobra. Por isso que eu acho que o partido que fizer 5.800 votos, ele faz 3 candidatos para essa eleição. Sobras não, voto nulo e branco. Explica aí para onde que vai isso, porque eu escuto muito dizer, o voto nulo vai para não sei quem, o branco vai para o prefeito, como é que é isso? Bom, voto nulo e branco não vai para ninguém. Não vai para ninguém, só existem os votos válidos e tem a questão de voto de legendas. Isso é só para o executivo? Do executivo também para a proporcional dos vereadores. O que é voto de legenda? O voto de legenda, na hora que você não quer votar no vereador, você vai colocar os 2 números da sigla. Suponhamos lá, qualquer número. O número do vereador é 63.254. Você vai colocar lá 63. É o número do partido. O número do partido. Pronto, aquele voto é de legenda e vai ser contado no bolo dos votos do partido ali nas eleições proporcionais e nas eleições majoritárias. O prefeito disputa com o número do partido mesmo, né? E aí não tem sobra. Aí é dele o voto, entendeu? Porque aí é a maioria dos votos, entendeu? Por isso que fará a eleição majoritária. Nulos são nulos, brancos são brancos, não tem contagem, são desprezados, não existem esses votos. Entendi. Ô Gilson, uma outra possibilidade que eu fico perguntando às vezes, foi vantajoso terminar as coligações de vereadores? Bom, a gente tem que saber o seguinte, a gente mexe com direito eleitoral há um bom tempo. Isso. As eleições municipais, elas são laboratórios para as eleições gerais. Então, normalmente, o que o Congresso faz? Ele joga todas as experiências das eleições municipais. Eu, particularmente, acho que isso pode ter uma reviravolta nas próximas eleições gerais. Por quê? Porque é o seguinte, porque você vai limitar, porque a gente vai analisando as eleições de 2018, as eleições de 2018, é a questão dos candidatos, né, o número de votos conseguidos pelos candidatos e aqueles candidatos que foram puxados. Então, nas eleições gerais, deputado federal, deputado estadual, muitos candidatos são puxados. Muitos são puxados. E se você tiver um partido só, de repente você vai ter candidatos aí sem expressão. Então, determinado partido pode conseguir eleger muito poucos candidatos. Então, por isso eu acho que pode ser que essa questão aí de partido isolado, pode ser que isso vai ser repensado aí nas próximas eleições.
vai depender, logicamente, né, do resultado que serão vistos nessas eleições, principalmente nas capitais. Né? Nas capitais, que é o termômetro para as eleições das capitais. Então, em cima do que ocorrer, né, com as informações numéricas do que ocorrer nas grandes capitais, a gente vai ter uma noção se essa questão aí de partido isolado vai continuar ou não. Então tá dado o recado aí da dupla Marconi e Gilson. Ô Gilson, endereço do escritório, que hora que vocês estão lá para atendimento, qual que é o contato que é feito aí dos prováveis candidatos? Bom, o endereço do escritório, como foi falado aqui, né, na Avenida Francisco Vieira Martins, 761, Sala 9, na Galeria Hugo Mafra, ao lado ali, já falei, em frente ao Magazine Luiza, Isso. Ao lado da Casa Verde, onde funciona, a mesma galeria onde funciona o Sebrae. Entendeu? Em tempos de pandemia do Covid-19, esse contato de zap, de telefone, de mídias sociais, ele está acontecendo da maneira que vocês queriam? É importante, né? Nós tivemos aí, né, através do Dr. Marconi, o cara da mídia lá do escritório, né? Que alimenta as redes sociais, o WhatsApp, o Telegram. Essa assim, lógico, a gente vê ter uma boa resposta, né? Até porque você oferece ali os serviços que são oferecidos pelo escritório, principalmente nesse momento aí de eleitoral, né? As informações que estão sendo prestadas, né? Porque como as impossibilidades, nós estávamos com 3 palestras marcadas, uma na MAP, seria do dia 30 de abril, não pôde acontecer, em Viçosa, em outros municípios, não puderam acontecer justamente por causa dessa questão do coronavírus. Então a gente está fazendo esse trabalho aí via WhatsApp, via as mídias sociais, e levando as informações. Tem as lives? Acontece do escritório, alguma live aí com algum candidato, pré-candidato? Vai acontecer o primeiro na sexta-feira. Sexta-feira vai ter uma, Marconi está informando. Sexta-feira a gente vai ter a primeira live, né, às 18 horas. O tema vai ser... Você quer falar da live? Vai ser sobre propaganda, registro e condutas vedadas. Não, Propaganda, registro e condutas vedadas. É porque a gente vai estar fazendo uma live juntamente com a MAP. Ah, tá. Então a live que a gente vai estar fazendo com a MAP serão 3 datas diferentes. Né? Serão uma data, vai falar sobre propaganda, outra data sobre registro e condutas vedadas. Agora, na campanha propriamente dita, Gilson, continua valendo aquilo que não pode. Show, míssil, não sei o quê, isso está vedado, né? Isso está vedado, né? Praticamente hoje, a propaganda hoje vedou tudo. Né? Inclusive não temos mais a propaganda volante, acabou o carro. Graças a Deus. Acabaram-se os carros, os veículos só poderão ser usados nas carreatas e nas passeatas. Somente assim. Propaganda hoje resume-se em... distribuição de santinhos, adesivos de carros, o Citru e o adesivo de meio metro quadrado. Ah, tá. E bottoms? E bottoms, isso aí é normal, né? Continua tudo que é para baixo, pode normal, bottoms, etc. Mas a propaganda hoje se resume a isso. E uma coisa interessante que eu vou falar daqui é a questão que em 2018, né, o impulsionamento. Né, agora já pode na rede social, desde que seja contratado, né, Facebook. As eleições de 2018 foram um instrumento muito utilizado pelos deputados, né, o pago, né, foi impulsionamento e tal, e assim... E aí, para ser pago, tem que ter tudo documentação, comprovado. CNPJ, tudo comprovado. E também as redes, as mídias dos próprios candidatos, as mídias dos apoiadores, né? Nada impede também que os apoiadores façam divulgação daqueles candidatos que eles têm ali, que eles escolheram ali, e pode ser... Então, assim, a internet vai ser a grande arma para a propaganda eleitoral. Mais uma vez. Obrigado pela presença, Gilson, um grande abraço. Estamos aqui às ordens, tá? Marconi, um grande abraço, muito obrigado. E eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau.